Oi, para você que está nos acompanhando pelo YouTube da Defensoria, esse Conversa Inclusiva é comigo, Felipe Medeiros, e eu tenho uma honra de conversar com a Lúcia Lucena, presidente do COED, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Seja muito bem-vinda, dona Lúcia. O que está achando do mutirão da inclusão? Olha, o mutirão está muito bom, a expectativa está muito boa, né? Finalizando o mês azul, abril, né, para o autismo. Então a gente está aí com essa parceria com a Defensoria na questão das informações. Agora, a gente ainda tem muita curiosidade com relação a como é que é a atuação de conselhos. Nesse caso, especificamente, o Conselho da Pessoa com Deficiência aqui em Roraima. O que compete a um conselho para as pessoas que estão nos assistindo? Tá. O conselho ele é um órgão formado por as associações, né, de pessoas com deficiência e órgãos governamentais. A gente fica no CETRABS, né, dentro da estrutura do CETRABS, conselho, como tem o conselho da criança, do idoso, nós também fazemos parte do rol de conselhos. Então, o conselho ele é um órgão que ele é consultivo, né, fiscalizador, norteador e ele é o guardião dos direitos da pessoa com deficiência, não só do autismo, mas com todas as outras deficiências, né? E na prática, como é que as pessoas podem e devem procurar o COED ou outros conselhos? O conselho, qualquer um conselho de classe ou de representação, a gente está à disposição, qualquer pessoa pode procurar a gente, pode procurar com denúncia, se você sentiu, né, que o seu direito foi, né, cerceado, você pode estar indo ao COED, entrando no e-mail do COED, que é coed@gmail.com, fazendo essa denúncia e a gente vai estar fazendo essa ligação. A gente visita a escola, a gente visita o órgão, dependendo da denúncia, o que chega para a gente atua nessa relação entre o deficiente e o seu direito que foi cerceado, entendeu? Então a gente faz a ponte para tentar ver, porque leis nós temos, mas às vezes a efetivação da lei é que está faltando alguma coisa para você, né, para ela ser efetivamente Cumprida, colocada em cumprida. prática, não é isso? Então você às vezes tem a lei, mas ela na prática não funciona. Então a gente faz essa ponte, vamos visita, ver o que pode fazer. A gente tenta primeiro essa, aí a gente dá um prazo. Aí se não for, depois a gente vai subindo, aí a gente tem a defensoria como parceira, quando a gente não Que consegue a tem via cadeira de no COED, conselho, né, a inclusive. defensoria tem a cadeira no COED, justamente para defender, então nós se reunimos todos os meses, uma vez no mês, então são vários órgãos que fazem parte, OAB, Defensoria, né, outras secretarias e várias associações, a do autismo, DAO, visual, auditiva, física. Então a gente é um grupo de pessoas que a gente tenta trabalhar nessa questão dos direitos. Agora vamos exemplificar, né, para as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu vou até explicar para quem está nos assistindo. Normalmente você nos ouve, nos vê diretamente do estúdio da Defensoria, né, da Rádio Defensoria, que funciona lá na administração superior, do lado da OAB, na Vila Roy, bairro Aparecida. Né? E hoje a gente está com esse estúdio aqui montado especialmente para conversar com os parceiros, com as famílias que estão aqui no Mutirão da Inclusão, que ocorre já em outro prédio da Defensoria, aqui no prédio Cível, no centro de Boa Vista, próximo ao terminal de ônibus. Então, isso aqui é uma edição especial do podcast Conversas Inclusivas, apresentado normalmente ao longo da semana pela minha colega Adriana Carla. E hoje a gente se reveza conversando com os parceiros, como é o caso do COED, os familiares, das pessoas que vieram hoje aqui ser atendidas pelos parceiros no mutirão da inclusão. E aí eu queria que a senhora exemplificasse para quem está nos assistindo pelo YouTube da Defensoria um exemplo, né, do dia a dia da atuação do COED. Chegou lá com a gente uma pessoa que não conseguiu Tá. um benefício, o BPC. Uhum. Como que o COED atua? Mas a senhora pode dar outros Tá. exemplos. Ó, a gente atua na área, então chegou uma denúncia, por exemplo, a que está chegando agora nos últimos meses. A gente tem muita denúncia que está chegando,
sobre a questão do cuidador na sala de aula Ah, isso para é. o autismo ou síndrome de Down, algum outro aluno que tenha essa necessidade, Sim. né, desse acompanhamento. Então, o pai chega lá, faz a denúncia, a gente tem um formulário, ele faz a denúncia. O que a gente faz? A gente vai, temos uma comissão que, dependendo da área da denúncia, a gente tem uma comissão de orçamento, a comissão de acessibilidade, a que trata de saúde e educação. Aí a gente convoca a comissão vai até a escola para saber dessa denúncia, se realmente procede, como é, se realmente não tem, como que é. Aí a gente faz a escutativa da escola, né? E dependendo se a escola diz assim, não, realmente a gente não está tendo. O que aconteceu? A educação, ela abriu um processo seletivo, só que ela abriu em janeiro. Aí não deu tempo, as aulas se iniciaram no início de fevereiro, e não deu tempo finalizar o seletivo, que é justamente de cuidadores e intérpretes de Libra nas escolas, né? Então a gente teve esse início aí, mas assim, semana passada eles já chamaram, finalizou, estão chamando e estão fazendo a lotação, né, dos cuidadores. Então é especificamente nisso. Por exemplo, o BPC, às vezes ele chega lá, o meu BPC foi suspenso, porque assim, o BPC é um benefício que você tem direito, né, pelo governo federal, o INSS, mas você tem uns critérios, tanto para você entrar como para você permanecer. Sim. Então, quando tem algum problema, algum dado, alguma coisa, porque assim, ele é para o idoso e para a pessoa com deficiência, tem a baixa renda, que, por exemplo, a renda familiar tem que ser 1/4 do salário mínimo para ele poder ter direito. Sim, né? entendi. Então, às vezes, outra pessoa consegue um emprego, aí geralmente o INSS faz eles copiam os dados com Receita Federal, com os bancos, então dá esse problema. Mas a gente geralmente tem um critério que o próprio INSS impõe e que eles dão um tempo, a pessoa tem que cumprir e ele volta. Então, a denúncia que chega, por exemplo, a gente vai... fui no prédio público, não teve acessibilidade, o banheiro não é, então a gente faz, até para dar para a pessoa saber que teve uma denúncia, porque muitas vezes, ninguém reclama, tá tudo bem, né? Então a gente faz essa ponte, a comissão de acessibilidade vai até a empresa, notifica, a gente conversa, né? Mas assim, nós não temos poder de polícia, a gente não chega impondo, a gente quer, na conversa, né? Sabendo, explicando, às vezes o empresário, eu não sabia que a gente era obrigado a fazer, não, tem aqui, a gente leva a lei, explica e a gente faz essa ponte. A senhora tocou num ponto interessante, porque o conselho ele não tem uma atuação só em órgãos públicos, né? Não, No setor a gente privado abrange também. tudo, Que os mais? supermercados, loja, em shows, tudo isso o conselho ele pode atuar em qualquer área, desde que o seu direito que você não cumpriu, a gente chega lá lembrando, olha, existe a lei, já tem há muito tempo, teve essa reclamação, pode atender, o que pode, o que não, e aí a gente vai subindo, porque a gente tem até um certo limite. Depois daí, se não se resolverem, a gente comunica os órgãos superiores, né, Defensoria, Ministério Público, que aí vai para uma esfera maior. Mas essa a atuação que a gente faz no nosso papel. Isso é muito interessante porque a gente ainda vê inúmeras situações lamentáveis, né, que as pessoas devem procurar o conselho para ter aí essa mão amiga, né, esse apoio. Por exemplo, no transporte público, a gente vê constantemente gente reclamando. Eu tenho amigos com deficiência reclamando de como é difícil. Então, isso é importante eles saberem, estou reclamando aqui na rede social, mas deixa eu procurar o conselho também, porque o conselho tem abertura com os outros órgãos, né? E pode me ajudar a solucionar isso de uma forma definitiva. A questão do transporte na nossa cidade é, assim, delicado, né? Vamos dizer, por exemplo, nós não temos o tanto de táxi, lotação e táxi convencional, qualquer outra coisa, mas, por exemplo, não existe um táxi adaptado. Nossa, é lamentável É isso. lamentável. Assim, o ano passado, o conselho teve no sindicato, nas cooperativas de transporte. Agora a gente tem programado dentro das nossas... Quando eu entrei em fevereiro, eu tinha umas metas
E uma tá para a gente ir na EMU, para a gente tentar, o transporte público. Aí eles falam, todos os ônibus são adaptados. Ok, mas nem todos funcionam, né? A rampa, às vezes o Sim, elevador vai lá, tá quebrado. Às vezes é também a falta de sensibilidade do motorista. sim. Às vezes o deficiente também, às vezes ele anda sozinho, então dificulta. Às vezes não é nem porque ele quer andar sozinho, às vezes ele não tem alguém que possa acompanhar. Ele tem o pai ou a mãe, alguém, mas tem que ficar em casa fazendo alguma coisa e ele precisa sair, ele vai sozinho. Então ele depende dessa ajuda, né? Então, assim, a gente tá previsto a gente fazer, porque, assim, é uma coisa que é a conscientização, que é mais difícil. E tem Porque que ser a você tem a conscientização de lei todos, né? de todo, Não é só das da pessoas com deficiência, sociedade, né? é. Então, assim, não é só a nossa como deficiente, a gente precisa do olhar, da sensibilidade do próximo, né? Porque às vezes, hoje é muito complicado, você tem acesso a várias informações, mas às vezes você está muito individualizado, né? É muito no seu, você não está preocupado com o próximo. Então, assim, a gente precisa desse olhar diferente para a gente, entendeu? Por exemplo, mutirão hoje do autismo. O autismo a gente tem a questão que tem que ser silêncio, não pode ter muita aglomeração. Então, assim, é questão de um detalhe que ali você tem que olhar diferente, né? Então, esse é o grande problema. Mas o que a gente faz mesmo é a sensibilização e a conscientização, né? Dar os meios, você pode fazer assim, porque, ou perguntar pra gente, nada, como a gente diz, nada de nós sem nós, né? Sim. Então, assim, às vezes, vai cumprir e esquece pode chamar a gente, tô fazendo uma obra aqui, o que eu tenho que ter aqui? Porque às vezes tem o arquiteto, o engenheiro, e às vezes você vê o prédio pronto, quando você olha, gente, Cadê a rampa? cadê a rampa? Cadê esse piso lisíssimo, né? Então, assim, tem coisa que às vezes a gente esbarra nisso, né? E hoje exatamente vocês estão fazendo isso aqui, é o que compete a Justamente, vocês no é mutirão, né? fazer a informação, dar o caminho, né? Para você ter uma vida melhor. O que você está falando é muito interessante, pode parecer até clichê, né? Mas como hoje a gente está numa fase, né, de tanto conteúdo, tanta rede social. Recentemente eu vi um vídeo muito bacana que me marcou, né? Apesar de ser óbvio, né? Às vezes a gente tem que falar o óbvio, né? O óbvio para Uhum. você não é para o É, outro, né? Então tem que ser repetido, 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 com até certeza. ser genuíno, né? Ser uma preocupação genuína. E foi isso que esse vídeo me tocou, porque era, eu não vou lembrar totalmente, mas era como se o mundo, né, a cidade fosse toda adaptada para pessoas cadeirantes. Eu não sei, deve ser um vídeo que Aham. viralizou, vocês devem já ter visto por aí. O mundo era adaptado para pessoas cadeirantes e uma pessoa em pé não conseguia se locomover por conta da adaptação. Coisas Uhum. muito menores, Aham. mais ajustáveis, né? E isso faz a gente refletir que é o inverso para as pessoas que são cadeirantes, não é Isso. isso, dona Lúcia? É isso aí. E a gente vê, por exemplo, você vê assim, lei, tem muita lei. Por exemplo, a lei de cotas, que o empresário que a gente tem direito. A lei de cota, ela tem mais de 30 anos. E às vezes você chega numa loja, num empresário, uma coisa, ele fala assim que ele não sabia, né? Por exemplo, lei de cota é um exemplo, a LBI vai fazer 10 anos dessa efetivação, desde 2015, mas até hoje a gente ainda tem. Então precisa, tem que massificar. Já, às vezes as pessoas lá vem de novo, e nunca E desistir. quantas vezes forem preciso, né? Necessário. Agora eu queria que a senhora me contasse também, né? É claro que a senhora está como presidente do COED, não é à toa. A gente sabe que a senhora Uhum, tem uma amizade e também semelhanças com o doutor Oleno, né? uhum. O nosso defensor público geral aqui da Defensoria Pública de Roraima, Oleno Matos. Que a senhora contasse um pouquinho da sua história, né? Como que a senhora se tornou uma pessoa com Uhum. deficiência, a partir de quando, e também falasse dessa Tá. amizade com o doutor Oleno.
A minha deficiência, eu sou uma pessoa com deficiência física, eu tive poliomielite, Assim como o doutor né? Leno. Como o doutor Heleno também teve. Nós somos do Maranhão e viemos para cá como a maioria, né? Então a gente transitou nesse meio de conhecimento quando ele teve também, eu trabalhava no órgão público, né? Então a gente tem essa semelhança. E ele, como a defensoria sempre fez parte desde a criação, tem uma cadeira no conselho e ele também participou, ele ajudou na criação da lei. Quando ele estava como deputado, ele também ajudou. Ele ajudou na nossa lei de criação a gente tem uma lei do servidor com deficiência pública que pouquíssimos estados têm, nós temos a nossa lei, Maravilha. né, que é concursados. Ele ajudou na lei de criação do conselho, quando ele era deputado, que ele ficou um tempo no gabinete civil também, ele também ajudou a gente nessa questão. Então a defensoria foi sempre parceira, o COED hoje existe assim por grande força da defensoria e na pessoa do doutor Heleno. Ele é uma pessoa né? muito militante nessa área. Então, é uma causa que ele não é que ele limita, é porque ele também sente na pele, teve, né? ele sabe. E você sabe, é diferente quando é com a gente do que com o outro. Sim. Então, a gente fala daquilo que a gente tem conhecimento com a gente. Então, assim, às vezes as pessoas olham, a gente tem capacitismo, que hoje todo mundo fala, mas é o velho e bom preconceito, né? Que a gente fala que hoje vai mudando, mas hoje em dia o preconceito ainda é a grande questão. Porque às vezes é o olhar, às vezes é uma fala que a pessoa olha. Então, assim, eu tenho, por exemplo, estou sentada, todo mundo olha, tudo bem. Quando eu levanto é que a pessoa olha que eu tenho uma dificuldade de locomoção, né? Então, assim, é o olhar que você faz, é que às vezes a pessoa não precisa nem falar nada. A gente olha na cara, né? Então, é essa questão. Então, o doutor Heleno é um grande parceiro como a defensoria. É tanto que a gente está nos mutirões da carreta todos os meses. Tudo que a gente precisa, ele apoia. Então, assim, é um grande parceiro. A senhora falou sobre uma deficiência causada por uma doença que tem tratamento, né? Que tem a vacina. Isso. Cabe a gente destacar a importância da vacinação, não só para poliomielite, mas para tantas outras doenças, né? Então eu queria que a senhora contasse isso para as pessoas. Olha, como é importante a vacinação, né? A gente avisa para os pais, geralmente quando é época de campanha, às vezes eu dou meu depoimento, porque eu falo, por exemplo, quando eu tinha tomado uma dose, faltava a segunda e a terceira, mas eu morava no interior, era mais difícil para os meus pais terem me levado e fui acometida da polio, mas a gente tem uma grande aliada que é a vacina, e que é eficaz. No Brasil tem mais de 30 anos que a gente não tem casos. Surge algum caso, mas é de alguém que vem de fora, que existe alguns países que não tem esse esquema de vacinação igual a gente tem, mas eu ressalto e digo e aviso para todo mundo, vacina é a cura. Vacina salva, a gente veio de um período aí que a gente viu, né? E a gente teve aí a pandemia que só veio fortalecer ainda mais a nossa. E o nosso país, a gente é agraciado, a gente tem o SUS, é tudo de graça. Hoje estava passando que vai começar a vacina da gripe. O norte, a gente está embaixo em todas as... E a gente está num período sazonal, né? Porque é inverno, chuva. as doenças respiratórias. Então, assim, é grande importância. Vamos vacinar, tanto a criança como os idosos. Nossa, essa conversa tá tão interessante, ela tá trazendo tantas coisas legais, inclusive sobre o SUS, porque tá aí uma onda de fake news, né? Esse povo que devia procurar causas mais nobres para se envolver, né? Para se empenhar e fica aí disseminando. É claro que o SUS não é ainda um sistema perfeito, mas ele salva vidas, ele ajuda milhares de pessoas, então a gente precisa lutar para melhorar e não colocar um sistema extremamente necessário como inútil no nosso país. O brasileiro precisa, a gente como brasileiro precisa aprender a ir atrás de informação de qualidade e não cair nessas fake news aí que infelizmente é o mal
da atualidade. Verdade. Não é isso, É não? isso. Aí a gente tem que fortalecer, porque ainda é de graça, coisa que em outros países a saúde em si, é lógico que o SUS não atende 100%, porque ele não dá conta de tudo, né? Mas ele atende, se tiver paciência, for com coisa que não é urgente, mas você tem, por exemplo, nosso esquema de vacinação É não tem fantástico. igual, países copia a nossa, Sim. entendeu? Hoje mesmo já vai ter aí, o SUS já vai fornecer a medicação de Alzheimer, E vacinas que que é são uma caras, né, grande, na rede privada. caríssimo. Vi hoje no jornal que já vai estar liberado pelo SUS esse remédio do Alzheimer, que ele não cura, mas ele retarda O os avanço, né? sintomas, o avanço, entendeu? Então, assim, a gente precisa fortalecer e valorizar o que é nosso. A gente tem que deixar essa mania de querer só que Estados Unidos, que Europa. Não, a gente tem que. É aqui que a gente vive, é aqui que a gente tem que fazer o melhor, é aqui. Eu queria fazer mais uma perguntinha diante de tudo isso. Na sua época, né, há 50 anos, já existia a vacina. Infelizmente, por questões de logística, a senhora não conseguiu tomar as doses completas, né? E acabou tendo uma deficiência. Como a senhora se sente? E é claro que a senhora já é uma pessoa madura, né? Já conseguiu entender todo esse período daquela época, né? Complexo. Mas como a senhora se sente? Qual a orientação que a senhora dá para os pais, para as famílias? Olha, na época era muito difícil, eu morava no interior do Maranhão, então os meus pais tinham dificuldade de sair de uma cidade para ir para outra, não tinha financeiro disponível também. Ah, para ir só para fazer ou não. Tinha que ir para Organizava, aproveitar. tinha que ir e tinha que fazer uma viagem só e tinha que coincidir. Então, nessa época não tinha. E assim, hoje já tem a facilidade. E outra coisa, naquela época era aquela imensa agulha que tinha aquele, que ainda tinha outra coisa que os pais às vezes não queriam dar, porque era muito grande, aquela pistola, não sei, não é da tua época, mas Mas eu conheço, eu era já vi. difícil, às vezes tinha o pai que ficava na dúvida, se vai furar com essa agulha. Então hoje é uma gotinha, não dói. É. Então assim, eu reforço essa questão dos pais levarem suas crianças, porque hoje está aí, a gente já tem a prova que a vacina é eficaz. Então agora a senhora pode convidar também as pessoas que estão nos assistindo para virem ao Mutirão da Inclusão. Então, assim, a gente convida os pais que ainda tiverem, que está em casa, o mutirão vai até às 14 horas. Até às 17, até às Até 5 às horas. 5 horas da tarde. Você que tem alguma questão do seu filho autista, a questão de um registro, a carteira de identidade, alguma questão, pensão alimentícia, venha até a defensoria que será resolvido. Deixa também o contato do COED para as Ó, pessoas que tiverem dúvidas. Passando o mutirão, o COED está tá. sempre de portas abertas, né? Então, assim, a gente fica no CETAB todos os dias pela manhã, tem a salinha na Casa dos Conselhos. Então, você tem o nosso e-mail, que é coedrr@gmail.com. Você pode estar ligando ou indo até a gente, que a gente conte conosco para a parceria que a gente vai atrás do seu direito. Dona Lúcia, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por essa conversa aqui tão inclusiva, tão cheia aí de dicas generosas e valiosas para a gente ter Obrigada. um mundo, um estado, né? A gente começa pelo nosso local, né? Mais inclusivo, mais respeitoso, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Roraima acessível, Roraima com inclusão. Tá certo. Né? Muito obrigado, viu, pelas Obrigada informações. a vocês. Bom dia. Só lembrando para você que está nos acompanhando que o Mutirão da Inclusão vai até às 5 horas da tarde e esse mutirão é voltado para famílias de pessoas com autismo, síndromes raras e também outras deficiências. Vem para cá, para o prédio da Defensoria, no centro de Boa Vista, próximo ao terminal de ônibus. A gente está te esperando. Daqui a pouco a gente entra ao vivo de novo aqui pelo YouTube. Tchau, tchau.